Quando João escreveu o Apocalipse, a cidade de Babilônia já havia sido destruída há muitos séculos. Construída na planície onde outrora ficara a Torre de Babel, Babilônia tornou-se na memória bíblica um símbolo de, primeiro, independência de Deus, oposição a Ele. A Torre de Babel fora construída para a glória dos seus construtores. E assim os deuses confundiram a língua deles e os espalharam pela face da terra. O profeta Jeremias anunciou que também a cidade de Babilônia seria destruída e reduzida a pó devido ao seu orgulho contra Deus. Assim, Babilônia tornou-se um símbolo também de orgulho, ostentação e de vaidade. Em terceiro lugar, tornou-se um símbolo de orgias, prostituição, crimes e pecados. Em quarto lugar, tornou-se símbolo de um centro de idolatria, de adoração a falsos deuses. Os babilônios esculpiam imagens, representações das suas divindades, nas quais acreditavam. E assim os deuses viviam não apenas num nível superior e através das forças da natureza, mas a sua adoração era sagrada através das imagens, a veneração das imagens. Jeremias profetizou a queda da cidade de Babilônia devido à sua idolatria, a veneração e adoração de imagens. Em quinto lugar, Babilônia tornou-se também um símbolo da união entre a religião e o governo, o Estado. O rei de Babilônia era o chefe político e religioso em Babilônia. Ele representava os deuses. Ele falava e legislava em nome dos deuses. Nós lembramos que, inclusive, o rei Nabucodonosor construiu uma estátua que nós encontramos a história em Daniel capítulo 3 e determinou a morte daqueles que não o adorassem. Em sexto lugar, Babilônia foi o primeiro grande reino na história da antiguidade que dominou sobre os reis de sua época, oprimia os povos, levava os cativos para vários lugares. E todas as nações, diz a Bíblia, bebiam do cálice de Babilônia. Assim é que no Apocalipse, Babilônia é utilizado como um tipo, um símbolo da grande Babilônia espiritual do tempo do fim. Mas que Babilônia seria essa no tempo do fim? Em Apocalipse, no grande conflito entre Cristo e Satanás, a igreja é simbolizada por duas mulheres. A primeira é vestida de sol, em Apocalipse capítulo 12. A segunda, vestida de escarlate, em Apocalipse capítulo 14. A primeira é vestida do sol, a refulgente glória de Cristo. Ela era fiel ao seu verdadeiro amor, Cristo Jesus. É a noiva do Cordeiro, pura na verdade e não contaminada por falsas doutrinas. Apocalipse descreve como nela estando aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Eles são justificados por sua graça. Cristo é o sólido fundamento da verdadeira igreja, que é guiada pela sua palavra e pelo Espírito Santo. Não segue no Apocalipse após o dragão nem após a besta e os demais poderes. A segunda igreja, a segunda mulher relatada em Apocalipse capítulo 17, é uma mulher vestida de escarlate, símbolo de prostituição espiritual em Apocalipse. Ela deixou seu verdadeiro amor, Cristo Jesus. Seguiu após falsos ensinos e práticas pagãs. Baseou-se em tradições e ensinos humanos. Substituiu a salvação pela fé em Cristo pela dependência das tradições da igreja para alguém conseguir a salvação. A Babilônia espiritual apresentada em Apocalipse 17 deu de beber a todas as nações do vinho de falsas doutrinas, resultado da sua prostituição espiritual. Essa mulher, falsa igreja, estabeleceu um falso sistema religioso, semelhante à antiga Babilônia do Velho Testamento. Assim, ela é chamada de Babilônia a Grande. Uniu-se ao poder civil, aos governantes da terra,
exerceu sua influência sobre eles, para que aceitassem o seu domínio. Unir-se ao Estado, para que através de seus decretos pudesse impor práticas pagãs. Em Apocalipse, a nova Babilônia espiritual assemelha-se à antiga, por alguns motivos básicos. O primeiro deles, a adoração de imagens que foram introduzidas, um sistema de idolatria. A chamada veneração, que é uma transgressão do segundo mandamento da lei de Deus, que determina não fazer imagem e escultura, não se prostrar e não adorá-las. A majestade de Deus, através do culto a imagens, é reduzida a uma estátua sem vida. É bom lembrar que as imagens foram introduzidas no cristianismo a partir do quarto século, principalmente, para tornar o cristianismo mais aceitável para os pagãos. Foram conferidas às imagens homenagens que somente pertencem a Deus. A adoração de imagens, a veneração de imagens, limita a ação do Espírito Santo na mente e no coração das pessoas. Sem falar na introdução antibíblica de santos intercessores, quando Cristo, na verdade, é o nosso único intercessor, de acordo com a palavra de Deus. A nova Babilônia espiritual no Apocalipse assemelha-se à antiga Babilônia por um segundo motivo: por causa do sangue dos santos, pela perseguição que opõe aqueles que servem fielmente a Cristo. É interessante que em Apocalipse 17:6, João diz: vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, com o sangue das testemunhas de Jesus. É bom relembrarmos um pouco da história da igreja cristã. Nos primeiros 2 séculos da história da igreja cristã, os bispos lideravam cada igreja local. Cada igreja tinha o seu bispo. Com o correr do tempo, a igreja de Roma começou a tornar-se mais influente que as outras igrejas, porque ali estava a sede do império. Numeroso grupo de pessoas uniu-se à igreja em Roma, e mesmo algumas pessoas líderes na comunidade. A população romana era mitraísta, adoravam o deus Mitra, o deus Sol, e no primeiro dia da semana havia celebrações especiais a esse deus. O próprio imperador era o pontífice máximo da religião romana. No início do 4º século de nossa era, o imperador Constantino proclamou-se cristão. O seu império devia agora tornar-se cristão, seus exércitos. E agora o cristianismo teve que ser imposto no Império Romano em muitos lugares. Houve em Roma como que uma fusão entre o cristianismo e o paganismo. E se influenciou a igreja cristã em Roma. Muitas práticas cristãs vieram para a igreja cristã em Roma. Se espalharam depois para outras igrejas. Gradualmente, tempo a tempo, a influência do bispo de Roma cresceu. Quando a cidade de Roma caiu diante dos bárbaros no ano 476, devido ao grande número de cristãos que havia em Roma, o bispo de Roma tornou-se a principal autoridade da cidade. Quando as tribos bárbaras foram vencidas no ano 538, o imperador Justiniano de Constantinopla concedeu todo o poder ao bispo de Roma. E agora iniciou-se aquilo que na profecia bíblica de Daniel, capítulo 7, nós conhecemos como os 1260 anos de domínio desse poder. Um poder que se levantaria substituindo o Império Romano, controlaria a igreja, o poder papal. O bispo de Roma tornou-se o cabeça da igreja, o Papa. Tendo agora um poder religioso e civil nas mãos, tendo o seu próprio exército, ele buscou controlar todo o mundo político e religioso do seu tempo. Você e eu conhecemos a história do que aconteceu durante a Idade Média. Mas nós sabemos que houve muita reação a este domínio. Cristãos fiéis à palavra de Deus não podiam aceitar essa forma de cristianismo misturada com o paganismo. O controle de Roma sobre a igreja foi imposto à força. Milhares de fiéis foram perseguidos e mortos.
Entre outros eventos, nós lembramos, por exemplo, da Santa Inquisição, quando houve a Reforma Protestante. Por isso, João, em visão, lá no Apocalipse, ele viu a mulher vestida de escarlate, embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos justos, das testemunhas de Jesus. No ano de 1798, durante a Revolução Francesa, houve o fim do domínio papal. Dos 1260 anos preditos em Daniel capítulo 7. O Papa foi preso pela Revolução Francesa e perdeu seu poder civil. Ficou sendo apenas o líder religioso dos católicos, porque a Reforma Protestante já tinha ocorrido anteriormente no século XVI. Com o fim do domínio papal, houve a separação entre igreja e Estado. Isso tornou-se possível e passou a haver liberdade religiosa no mundo cristão. Porém, um terceiro ponto atrai a nossa atenção em Apocalipse. Chama a nossa atenção. É que esse poder papal se renovará no tempo do fim, no final da história desse mundo. Um poder ferido seria agora restaurado. E a semelhança da Babilônia antiga, a semelhança daquilo que aconteceu na Idade Média, o poder papal fará novas alianças com outras religiões. Fará novas alianças com os governantes dessa terra, reconectando a igreja e o Estado, e voltará a exercer poder, fazendo com que, através de decretos religiosos com efeito civil, as suas tradições e seu dia de observância sejam seguidos. Pretendendo ter o direito de que a sua palavra seja considerada a palavra e a vontade de Deus. Apocalipse diz que esse poder retornará à perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Assim, a mensagem de Apocalipse para nós tem 3 pontos chaves. Primeiro, os fiéis seguidores de Cristo são chamados a sair de Babilônia e de toda a união que vai existir em torno dela. Segundo, os fiéis seguidores de Cristo vencerão com ele o grande conflito contra esse poder. No verso áureo da lição desta semana nós lemos: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em terceiro lugar, o livro de Apocalipse anuncia a destruição final de Babilônia na volta de Jesus. Enfim, você e eu recebemos em Apocalipse um convite à adoração, à fidelidade a Cristo e a sua palavra. Não se unir à Babilônia e nem permanecer em Babilônia. Permanecermos ligados a Cristo, a sua palavra, e nos prepararmos para a sua segunda vinda. Que o Senhor encha o nosso coração dessa esperança, dessa convicção, e sejamos hoje e sempre ligados a Cristo Jesus.